Bem, apesar de terem sido vários deputados, eu acredito que muitos deles possam ainda regressar. Sr. Doutor, muito bem-vindo aqui à Comissão dos Assuntos Europeus. Creio que já lhe foi comunicado pelos nossos serviços de que terá 10 minutos para fazer uma apresentação da sua candidatura aqui aos senhores deputados. Depois haverá uma ronda única dos deputados, cabendo a cada partido 4 minutos, e depois, em função desse conjunto de intervenções, teremos, ou terá, a possibilidade de dar uma resposta final às questões que lhe forem colocadas pelos senhores deputados. E, portanto, eu vou-lhe passar de imediato a palavra para dar início à sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É uma honra ter sido indicado pelo Governo como um dos candidatos ao cargo de Juiz do Tribunal de Justiça e é uma honra não menor comparecer nesta audição perante a Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República para que os senhores deputados, no uso do alto critério que a lei lhes reconhece, possam pronunciar sobre a minha idoneidade para o exercício da mais elevada função jurisdicional na União Europeia. Como os senhores deputados bem sabem, o artigo 253 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia determina que os juízes do Tribunal de Justiça devem ser escolhidos de entre as personalidades que ofereçam todas as garantias de independência e que reúnam as condições exigidas nos respectivos países para o desempenho das mais altas funções jurisdicionais. Ora, numa leitura estritamente formal, dir-se-ia que o Vice-Presidente do Tribunal Constitucional, por definição, satisfaz estes requisitos de independência e de capacidade. Mas o que me proponho fazer nestes 10 minutos é dar-vos razões de substância para que possam formar a convicção de que, efetivamente, reúno todas as condições de independência e de capacidade para o exercício deste cargo. E vou fazê-lo salientando os marcos mais relevantes do meu percurso profissional e as lições de vida, ou os ensinamentos de vida que pude deles extrair. Licenciei-me em Direito numa faculdade que cultivava a proximidade entre professores e alunos e em que se ensinava numa atmosfera interdisciplinar conducente a uma formação jurídica abrangente ou integral. A curiosidade intelectual, o espírito crítico e os valores universitários conduziram-me a uma aventura académica no estrangeiro do outro lado do Atlântico. Fiz o mestrado e doutoramento numa universidade de prestígio e exigente, onde o contacto regular com a vastidão e a provisoriedade do conhecimento me fez aprender a lição amarga para um jovem, mas indispensável, da humildade intelectual. Durante esses anos tive a oportunidade, ou melhor direi, o privilégio, de ler grandes obras clássicas, não só do pensamento jurídico, mas também das ciências sociais e humanas, porque o ambiente académico em que estava me proporcionava e, na verdade, encorajava a fazê-lo. E vivi intensamente as angústias próprias de quem se inicia na vida do espírito. Cumprido este tirocínio académico e concluída a minha dissertação, regressei ao meu país para aqui iniciar uma carreira universitária. Estive 4 anos em dedicação exclusiva, pensando, ensinando, escrevendo e publicando em várias áreas do direito que está de acordo com a abrangência dos meus interesses e a minha vocação generalista. Procurei, nesses anos, ser um cidadão institucional ativo na minha escola, beneficiando da sabedoria dos meus colegas, empenhando-me na educação dos meus alunos e colaborando num projeto ambicioso e pioneiro de internacionalização. De resto, nunca abandonei a vida académica, a minha devoção e vocação. Ao longo dos anos tenho-me esforçado por continuar a ensinar e a investigar, pois considero ser o meu dever partilhar o pouco que sei com os meus alunos e porque a vida de juiz constitucional não me fez esquecer a importância do saber livresco. Há quase 8 anos fui eleito, nesta Assembleia da República, juiz do Tribunal Constitucional.
contava então 32 anos, o que fez de mim um dos mais jovens juristas a ser eleito para desempenhar essas funções e também um dos mais inexperientes. Ao longo destes anos, tive o privilégio de ser colega de juristas maduros e sabedores, das mais diversas proveniências profissionais, compreendi o valor inestimável da deliberação colegial num tribunal de vértice, assumi a responsabilidade de tomar decisões muito difíceis em pouco tempo, aprendi a lidar com a pressão mediática e funcional que se faz sentir numa alta instância jurisdicional e, sobretudo, senhoras e senhores deputados, interiorizei as exigências e os princípios do serviço público e da abnegação institucional. Há pouco mais de um ano, fui eleito por uma maioria qualificada dos juízes do Tribunal Constitucional como o seu vice-presidente, recebendo, pois, daqueles que melhor conheciam o meu trabalho e estavam em boa posição de avaliar os méritos e os defeitos do meu desempenho, uma manifestação que julgo poder dizer ser inequívoca de confiança nas minhas capacidades e na minha integridade. Como vice-presidente do Tribunal Constitucional, tenho presidido a uma secção de 5 juízes, a 3 conferências de 3 juízes, assumi a titularidade dos processos de contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, substituí o Presidente do Tribunal Constitucional sempre que foi necessário e empenhei-me, como mandam as nossas leis e o sentido de serviço, em robustecer e garantir o bom funcionamento da instituição. Como juiz do Tribunal Constitucional, tive que debruçar-me sobre as mais diversas matérias, desde a proteção de dados pessoais aos tributos públicos bilaterais, do processo penal ao direito à insolvência, dos direitos sociais ao direito da filiação, da legalidade fiscal à autodeterminação pessoal, das autonomias regionais ao grande direito das contraordenações e aos limites à criminalização de condutas. Tornei-me, por isso, um jurista muito mais competente e versátil, realizando em larga medida, por dever de ofício e brio profissional, a minha vocação generalista. Embora, como é evidente, tenha dedicado especiais esforços a pensar, a refletir sobre o direito constitucional. Sou, essencialmente, um constitucionalista. O meu tempo como juiz constitucional coincidiu ainda com o período mais fértil de encontro na nossa jurisprudência entre as Constituições nacional e europeia. Nos últimos 4 anos, para terem uma noção, participei nas deliberações, intensas deliberações, que deram origem a decisões emblemáticas do Tribunal Constitucional sobre, por exemplo, a jurisdição interna para apreciar a constitucionalidade de normas de direito derivado ao secundário da União Europeia, sobre a validade de normas que integram leis de transposição de diretivas anuladas pelo Tribunal de Justiça e sobre a admissibilidade de recurso para o Tribunal Constitucional de decisões dos demais tribunais que recusaram a aplicação de normas com fundamento na violação do direito primário da União. Pude, pois, compreender, para além do que ensinam os livros, a arquitetura constitucional da União Europeia. E como a necessidade aguça ao engenho e o engenho desperta a curiosidade, mergulhei nas grandes questões de direito constitucional europeu, testando e aprofundando os conceitos que integram a minha formação de constitucionalista, como as formas jurídicas do federalismo, a tutela multinível de direitos fundamentais, o diálogo transnacional entre jurisdições e as possibilidades de um constitucionalismo supraestadual. Tudo isto, precisamente no momento histórico em que o Tribunal de Justiça, sem prejuízo da sua função tradicional de garante da aplicação uniforme e efetiva do direito da União Europeia, se afirmou definitivamente como um órgão de justiça constitucional, comprometido com a defesa intransigente dos valores que estão enunciados no artigo 2º do Tratado da União Europeia e com a força paramétrica da Carta dos Direitos Fundamentais. Senhoras e senhores deputados, prestes a entrar no meu último ano como juiz do Tribunal Constitucional, sinto-me preparado e motivado para ser juiz do Tribunal de Justiça. Posso dizer com orgulho que, se for nomeado e se essa nomeação se confirmar, cessarei funções como juiz constitucional, sem dúvida alguma a maior honra que tive na minha carreira como jurista, com a sensação de pleno dever cumprido. E o que me proponho fazer como juiz no Luxemburgo, se as coisas se encaminharem nesse sentido, não é nada de diverso do que tenho feito nos últimos anos. Bater-me com as armas da razão, do discurso, da conciliação, da deliberação e da pluralidade pelos valores essenciais, da separação de poderes, do respeito pelos direitos, da legitimidade democrática, da legalidade administrativa
E, enfim, aquilo que chamamos de democracia constitucional, ou seja, a convivência civilizada e justa entre pessoas livres e iguais, divididas por lealdades mundividenciais diferentes. Os senhores deputados saberão que, no Federalista, do meu ponto de vista, a mais notável reflexão sobre a união entre constitucionalismo e federalismo, Alexander Hamilton, em palavras que se tornaram célebres, disse que o poder judicial é o menos perigoso dos três poderes públicos, porque não tem nem a espada nem a bolsa. Faltam-lhe, pois, a força e a vontade, e resta-lhe apenas a arma do juízo, ou seja, as razões e a prudência do direito. A submissão do poder público ao direito é, por isso, um verdadeiro milagre político-institucional. Mas este milagre é um milagre ampliado no caso da União Europeia. Porque, como declarou em 1965 o primeiro presidente da Comissão Europeia, o senhor chamado Walter Hallstein, e permitam-me que eu cite, verbatim, a comunidade não tem infraestrutura administrativa, não tem poder coativo próprio, não tem exército nem polícia. O seu único instrumento, a sua única arma é o direito que decreta. Ora, este direito que encarna o projeto de integração europeia é aquele de que o Tribunal de Justiça é o intérprete máximo e que é cotidianamente aplicado pelos tribunais e as administrações dos Estados-membros. É na eficácia desse direito que se encontra a principal razão da pacificação duradoura de um continente que durante séculos foi devastado por conflitos, despeitos, ódios, rivalidades, guerras, mortandades e catástrofes. Não admira, pois, que um jurista que se tem dedicado a pensar e a praticar os valores do constitucionalismo considere a oportunidade de se colocar ao serviço desse projeto como um chamamento. E, nessa medida, mostro-me resoluto, animado e empenhado em agarrar esta oportunidade. Muito obrigado pela vossa paciência e estou naturalmente ao vosso dispor para responder às perguntas que tiverem por convenientes dirigirem. Muito obrigado, Sr. Doutor. Cumpriu praticamente o tempo que tinha, passou muito pouco, que também não é fácil para quem está aí ser milimétrico. Vou passar a palavra aos seus deputados para colocarem as questões e dou em primeiro lugar à senhora deputada do Partido Socialista, Ana Mendes Godinho. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, naturalmente cumprimento o candidato, nesta que é uma audição dos candidatos propostos pelo Governo ao cargo de juiz no Tribunal de Justiça da União Europeia e saúdo naturalmente a sua presença, agradecendo também a apresentação que fez, das motivações e penso que das causas pelas quais sente que é a pessoa certa para esta missão. Naturalmente, o nosso objetivo hoje aqui é avaliar aquelas que devem ser, de alguma forma, os requisitos que estão identificados para o desempenho para o exercício destas funções, das funções que estão em causa. Naturalmente, o reconhecimento de personalidades com experiência, com independência, com as qualificações para o cargo a desempenhar. Sabemos todos, e acho que reconhecemos todos nessa sala, aliás, na audição anterior, acho que foi unânime a importância que o Tribunal tem, cada vez mais na União Europeia, nas suas várias dimensões e nas suas várias missões, com desafios provavelmente também acrescidos em função também das várias novas formas que a União vai assumindo e com os desafios cada vez mais exigentes que vai tendo, fruto do contexto também internacional que vivemos. Mas penso que é unânime por parte de todos nós o papel determinante do Tribunal de Justiça, também, nomeadamente, até na construção da própria União Europeia. Portanto, não só enquanto intérprete e aplicador do direito, mas também na construção da União Europeia. Aquilo que procurei fazer é, relativamente aos três candidatos, fazer exatamente as mesmas perguntas. Também penso que é a forma de sermos mais iguais no tratamento dos candidatos. E por isso começava por lhe perguntar, desde logo, quais são, essencialmente, os principais desafios que considera que neste momento o Tribunal enfrenta, e digo isto também numa perspectiva, olhando para o seu percurso, nomeadamente daquelas que foram as publicações que foi fazendo ao longo da vida, até da leitura que faz sobre o direito europeu. Relembro, aliás, aqui um artigo de 2014, em que apontava aqui algumas críticas, na altura acerbadas, sobre aquilo que era a leitura sobre a Constituição Europeia. E se calhar à luz
também dessa leitura, a forma como olha para os principais desafios que o Tribunal neste momento enfrenta e a forma como também deve a missão do juiz ser desempenhada para responder a esses desafios. Segunda pergunta, também, no fundo, perguntar se considera que preenche os requisitos do artigo 255, tal como definidos pelo Comitê, e sabemos que são 6 os requisitos que o Comitê refere, da apresentação que foi feita e da avaliação do currículo que foi apresentado. Eu fiquei aqui com algumas dúvidas, nomeadamente sobre a questão da experiência profissional, que é considerada necessária, nomeadamente de 20 anos de experiência de alto nível, mas perguntaria a forma também como faz esta interpretação. Por último, e aqui de uma forma mais substantiva, um bocadinho pensando nos grandes desafios que se colocam à União Europeia e aos momentos que vivemos, de alguma tensão, nomeadamente em algumas discussões, sobre alguns valores europeus, aqui a minha pergunta é, no fundo, qual a leitura que faz sobre o processo que está pendente no Tribunal de Justiça da União Europeia, e faço esta pergunta porque é um processo que pode ser transformador, por ser completamente diferente, porque foi um processo iniciado pela Comissão contra a Hungria, a que Portugal aderiu, sobre a violação dos valores inscritos no artigo 2º do Tratado, que por aprovação de uma lei que, supostamente, em nome de proteção das crianças, proíbe a publicação de qualquer referência a famílias e realidades LGBTI, e que é transformador por ser verdadeiramente não pela violação de um Estado-membro de um regulamento específico como a diretiva, mas por ser diretamente por violação dos valores inscritos no artigo 2º, designadamente por violação do Estado de Direito. Penso que são temas verdadeiramente atuais no contexto e no momento que vivemos, e acho que é cada vez também mais interessante ouvir as várias leituras sobre o papel que o Tribunal tem nesta dimensão desta interpretação. E, antes de mais, também desejar-lhe também as melhores sortes, naturalmente, para o processo, e agradecer pela sua presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Deputado Paulo Muniz, do Partido Social Democrata. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os seus deputados e cumprimento o Dr. Gonçalo de Almeida Ribeiro e agradeço-lhe a sua intervenção inicial, que foi em si mesmo, de resto, já motivo de reflexão sobre algumas das questões e algumas das temáticas que gostaríamos que aprofundasse. Naturalmente que está ciente, como nós, do momento e da circunstância particular em que a União Europeia se vê mergulhada no quadro de uma instabilidade provocada pela guerra da Ucrânia, por uma instabilidade em outras zonas da própria Europa Central e, portanto, num clima de uma instabilidade que, para além de política e de económica, também se traduz, em muitas vezes, na dúvida dos valores fundacionais da própria União. Vimos que, no caso da Hungria, no caso da Polónia, problemas graves em matéria do Estado de Direito, que são que é um dos pilares da nossa identidade e da construção do processo de construção europeia. E, neste sentido, o Tribunal tem particular relevância na sua ação, naquilo que é a preservação destes valores, através da afirmação e da jurisprudência que também é responsável, e isto é, no fundo, uma garantia acrescida e é um porto de abrigo, se quiser, dos valores fundacionais que é, ou que são, em último reduto, aquilo que os Estados olham e que os povos dos Estados-membros confiam como fortaleza e como guardião destes princípios. E deste ponto de vista, gostava que desenvolvesse esta função central e basilar e de pilar da nossa União Europeia, como a conhecemos, e quase como um bastião ainda, de algum modo, imune a esta pressão mais política que temos visto em alguns governos recentes da União Europeia.
Uma segunda questão tem a ver com uma matéria mais técnica, que são os reenvios prejudiciais, e no relatório de 2023 ocorreram por parte dos Estados-membros 518 reenvios prejudiciais e no caso dos números portugueses cifram-se, pelos dados que temos relativos a 23, somente 26 reenvios prejudiciais para o Tribunal de Justiça. E gostaríamos que elaborasse connosco, em primeiro lugar, se acha que este desequilíbrio aparente de números, digamos, pode indiciar um menor entrosamento entre aquilo que é o exercício pelos juízes nacionais estar um bocadinho ainda não tão entrosado com aquilo que é a matéria de direito europeu e a própria assunção, assimilação, se quiser, desta cooperação, porque, no fundo, no nosso quadro nacional, o exercício da nossa ordem jurídica é também, obviamente, o exercício de uma ordem jurídica europeia. E, portanto, se acha que estes números têm algum significado, ou se a sua evolução, o seu aumento, pode em si mesmo justificar ou querer dizer que há um aprofundamento desta garantia extra para o próprio cidadão que recorre aos tribunais nacionais. Finalmente, uma questão mais de reflexão e que também, desse ponto de vista, aproveitamos a sua presença para partilhar connosco a sua visão, tem a ver com uma afirmação que diz que um dos grandes méritos do Tribunal de Justiça tem sido a afirmação do princípio de que os tratados não devem ser interpretados de forma rígida, mas sim tendo em conta o estado de integração e os objetivos dos próprios tratados. Se partilha desta visão e quais são os comentários que se lhe oferecem de tecer sobre esta afirmação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Partido Chega. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Candidato, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Chega, começo por cumprimentar o candidato e desejar-lhe as maiores felicidades para estas audições. Acrescento que os candidatos apresentam qualificados currículos profissionais e científicos e reúnem as condições exigidas para o exercício das mais altas funções jurisdicionais, de acordo com o artigo 253 do Tratado sobre o Funcionamento da União, e a audição dos candidatos nesta Comissão traduz prestígio acrescido aos trabalhos parlamentares e constitui motivo de orgulho que é para Portugal termos juízes qualificados no Tribunal de Justiça. Passo agora a analisar sucintamente aquilo que resulta da análise do segundo candidato, Gonçalo Manuel de Vilhena de Almeida Ribeiro. Começo por destacar o exercício do prestigiado cargo de Vice-Presidente do Tribunal Constitucional português, cargo que ainda ocupa, a sua anterior experiência como juiz desse alto tribunal, as anteriores posições de leitor, investigador e professor de Direito da Católica Global School of Law, o seu doutoramento em Ciências Jurídicas na Harvard Law School, onde também concluiu o mestrado em Direito, para além da licenciatura na mesma área científica, obtida na Nova School of Law em Portugal. Tem obra abrangente publicada na área do Direito, tanto privado quanto público, embora me pareça oferecer maior incidência nas temáticas jurídico-constitucionais, entre monografias, livros, artigos e capítulos inseridos quer em revistas da especialidade, quer em obras individuais e coletivas. Além do mais, é filho de um colega meu, um académico de prestígio da minha casa, o ISCS, da Universidade de Lisboa e também da Nova, o professor Manuel de Almeida Ribeiro. Seja bem-vindo a esta casa. Quanto às questões que lhe coloco e que são 3, começo por perguntar, em primeiro lugar, que faça uma reflexão sobre se temos ou não uma legislação nacional demasiado dependente da legislação da União. Os números variam em função da natureza das matérias. A verdade é que, na maior parte dos casos, Bruxelas tem uma forte influência sobre as políticas nacionais, com uma margem de manobra muito pequena deixada aos Estados. Deixo 3 exemplos de alterações recentes: o regulamento relativo à recuperação do coronavírus, um exemplo de legislação que mudou a paisagem da União Económica e Monetária, o novo Pacto para a Migração, também muito criticado e politicamente muito sensível, e, por fim, a resolução do Parlamento Europeu de abril deste ano, em que foi pedida a consagração do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais, e daí pergunto se não estamos, nos dias de hoje, demasiado dependentes da legislação da União, cruzando nesta reflexão o plano das competências nacionais com os da União. Em segundo lugar, gostaria de lhe pedir que me acompanhasse neste raciocínio. O Tratado de Lisboa, assinado em 2007, introduziu uma profunda reforma institucional nos Tratados da União, reduziu o número de membros das instituições e órgãos e, por isso, a igual participação de cada nacionalidade nas instituições, o que causou, evidentemente, desequilíbrio na paridade até então oferecida aos Estados.
Minha pergunta é esta: o Tratado de Lisboa não terá sido uma resposta apressada da União à falência do Tratado que pretendia trazer uma Constituição à Europa em 2004? Dito de modo mais simples, os eurocratas de Bruxelas não quiseram, por via administrativa, ultrapassar o que não conseguiram fazer por via democrática na Europa, tendo em conta a transferência irreversível das soberanias nacionais para a organização. Em terceiro lugar, gostaria de lhe pedir uma reflexão sobre as recentes implicações na doutrina e na jurisprudência sobre a teoria do ato claro, formulada a partir do acórdão Silfit, a propósito das condições de admissibilidade do reenvio prejudicial. O que é preferível defender? Uma interpretação mais restritiva ou uma interpretação mais flexível desta teoria? E será que a jurisprudência mais recente, estou a reportar-me aos acórdãos do Tribunal proferidos no caso X, Fandisc, Ferreira da Silva e Brito e Consórcio Italian Management, pode abrir o caminho para uma reinterpretação da teoria do ato claro ou até para uma readaptação dos critérios de aplicação dessa mesma teoria? E se assim for, poderá estar em causa a uniformidade e a coerência do direito da União Europeia, cuja proteção é precisamente o objetivo último do reenvio que cabe ao Tribunal de Justiça garantir? E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, do Partido Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Gonçalo Almeida Ribeiro, saudar a sua candidatura. Vou começar por fazer duas perguntas mais gerais, depois uma mais específica. Em primeiro lugar, gostaria de lhe perguntar se, na sua opinião, os tratados europeus, a nível de eficácia, equivalem a uma Constituição Europeia. Em segundo lugar, perguntar-lhe, na sua opinião, qual é que é o maior desafio ou problema do Tribunal de Justiça da União Europeia e qual é que seria uma resposta adequada. E uma terceira pergunta, relativamente aos incumprimentos de vários Estados-membros. Neste caso, Portugal é dos Estados-membros com o maior número de ações por incumprimento. A minha questão é o que é que o Tribunal de Justiça da União Europeia deve fazer quando há um incumprimento sucessivo por parte dos Estados-membros. O exemplo prático em Portugal, por exemplo, do ISV, onde Portugal continua sucessivamente a ser condenado por violação dos tratados, concretamente a liberdade de circulação de bens, mas continua a aplicar essas mesmas regras, e pergunto-lhe se não existirá aqui e noutros casos, obviamente, uma necessidade de uma maior articulação entre os tribunais nacionais e o Tribunal de Justiça para evitar estes incumprimentos sucessivos, nomeadamente quanto aos pedidos de reenvio prejudicial a serem explotados pelos tribunais nacionais. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. A Sra. Deputada Marisa Matias ainda pensava conseguir regressar, mas como não está, vamos dar de imediato a palavra e terá 15 minutos. 16. Houve 4 intervenções de 4 minutos, portanto vamos fazer a totalidade do tempo que foi gasto pelos senhores deputados e dar essa possibilidade, como tempo máximo, se quiser usar menos, não terá problema. Sr. Doutor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentes questões. Tenho o maior gosto em responder a estas questões. Começando por uma questão que me foi dirigida pela Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, relativamente aos requisitos. Penso que é importante distinguir os requisitos que constam do artigo 253 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia dos critérios que o Comitê do artigo 255 tem aplicado para aferir a idoneidade dos candidatos que, sendo nomeados pelos governos, se apresentam na audição que é complementar do exame da documentação que esse Comitê tem exigido. Ora, os únicos 2 requisitos que o Tratado impõe são aqueles que eu mencionei. Há um requisito de independência, todas as garantias de independência, e um requisito de capacidade, que reúnam as condições exigidas em cada país, portanto, em cada Estado-membro, para o exercício das mais altas funções jurisdicionais. Para permitir que estes critérios abstratos sejam aplicados e, portanto, operacionalizados, o Comitê do artigo 255, cuja criação foi um contributo, do meu ponto de vista, inestimável para a garantia da qualidade do Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral, ambos, o Comitê tem aqueles 7 critérios, e um desses critérios são os 20 anos de experiência profissional. A Sra. Deputada diz, com toda a razão, terá feito as contas, diz o candidato não tem idade suficiente para ter os 20 anos de experiência profissional de que o Comitê
fala. Ora bem, isso é indiscutivelmente verdade, mas, Sr. Deputada, o Comitê também diz que esse critério é presuntivo e, portanto, perante um candidato cuja experiência profissional seja substancialmente equivalente ou até superior aos tais 20 anos de experiência profissional ao mais alto nível, que naturalmente o critério é afastado. É muito imodesto da minha parte eu dizer que satisfaço essa exceção ao critério, mas diria o seguinte, não é muito fácil conceber que, como jurista, professor de Direito Constitucional e juiz do Tribunal Constitucional, vice-presidente do Tribunal Constitucional, eu pudesse ter mais anos de experiência profissional que constituíssem um real valor acrescentado ao meu currículo. Naturalmente que eu podia cessar funções como juiz do Tribunal Constitucional e ser, como de resto fiz antes de ir para o Tribunal, professor universitário por mais uns anos. Certamente que isso me daria ainda mais maturidade. Mas eu diria que o percurso profissional, quer na vertente académica, quer na vertente judicial que tive até agora, me coloca numa zona muito segura quanto à satisfação dessa exigência que o Comitê muito sabiamente tem colocado aos candidatos que perante si se apresentam. Portanto, a minha resposta à sua pergunta é de que entendo que preenche os requisitos e que esse critério será, no meu caso, certamente aplicado da forma que descrevi, que é a única que é razoável e que o Comitê refere expressamente no 7º relatório, que é o mais recente, em que explica exatamente qual é o alcance desse e dos demais critérios que tem usado. Houve uma questão que me foi feita pela Sra. Deputada Ana Mendes Godinho e por vários outros senhores deputados, que é uma questão fundamental e que tem que ver com os principais desafios que se colocam ao Tribunal de Justiça da União ou à função que ele é hoje chamado a desempenhar. E aqui permitam-me que eu faça uma breve síntese de natureza diacrónica ou histórica. O Tribunal de Justiça, na sua gênese, foi concebido como um tribunal da integração europeia. E a integração europeia, ao contrário, por exemplo, da criação do Conselho da Europa, não foi, na sua gênese, um projeto de valores. Foi um projeto naturalmente animado pelo desejo de garantir condições objetivas de paz na União e foi um projeto de prosperidade. De tal forma é assim que, se nós lermos os tratados das 3 comunidades originárias, chegamos à conclusão de que a linguagem que é usada é uma linguagem predominantemente técnica, funcional, com uma forte carga económica e em que os valores têm uma presença relativamente diminuta. Mas isso mudou profundamente. Mudou profundamente por razões várias, a que eu voltarei na resposta a várias questões, mas hoje os desafios que se colocam ao Tribunal de Justiça são desafios de natureza essencialmente constitucional. Quando a União Europeia passou a operar em domínios cada vez mais amplos, os tribunais constitucionais de vários Estados-membros, em particular o Tribunal Constitucional Italiano e o Tribunal Constitucional Alemão, disseram que o efeito direto e o primado do direito à União, que na ótica do Tribunal de Justiça, o que aliás me permite responder a outra pergunta que me fizeram, o Tribunal de Justiça sempre interpretou os tratados, não atende-se exclusivamente à sua letra, mas aos objetivos que aqueles tratados se destinaram a prosseguir e, portanto, adotou um método teleológico ou finalístico e não um método literalista. Ora bem, foi nessa base que o Tribunal de Justiça determinou que as razões que levaram os Estados a acordarem nestes objetivos e a instituírem as então comunidades são objetivos que são insuscetíveis de serem alcançados se as disposições do direito originário e direito secundário da União não tiverem preenchido certos requisitos, efeito direto, e se não tiverem primado sobre o direito interno. Ora bem, os tribunais constitucionais disseram, pois, mas então e se a União Europeia, ou na altura a Comunidade Económica Europeia, violar direitos fundamentais? E esses direitos fundamentais não estão nos tratados. E o Tribunal de Justiça, em algumas decisões famosas, o Acórdão Internacional das Handelsgesellschaft, por exemplo, o Acórdão Zimental, disse efeito direto e primado, mas, pela via das tradições constitucionais comuns dos Estados-membros e os princípios gerais de direito, o Tribunal de Justiça assegurará o respeito pelos valores essenciais do Estado de Direito Democrático, aqueles que hoje constam do artigo 2º do Tratado da União Europeia e a tutela dos direitos fundamentais, isto muito antes de haver uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E, por isso, a constitucionalização do direito à União começou por ser
uma condição que o Tribunal de Justiça internalizou de forma a assegurar a viabilidade do projeto da integração europeia. O mundo em que estamos é completamente diferente, porque hoje nós lidamos com várias perturbações do ponto de vista constitucional que ocorrem à escala dos próprios Estados-membros. E o Tribunal de Justiça o que tem vindo a dizer, e disse-o, por exemplo, de uma forma particularmente clara e polémica no Acórdão 2018, o Acórdão conhecido como da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, a expressão que, obviamente, os não falantes de português são incapazes de dizer e, portanto, é conhecido como l'affaire des juges portugais ou da Portuguese Judges Case, o Tribunal de Justiça veio dizer o seguinte: a independência dos tribunais dos Estados-membros, visto que esses tribunais são também tribunais de direito da União, é uma condição indispensável que os Estados têm que satisfazer e sem a qual não respeitam o direito da União Europeia. E nós vemos hoje que a União Europeia tem evoluído no sentido de assegurar os mecanismos indispensáveis para a tutela daqueles valores que são os do artigo 2º, que considera a condição indispensável para fazer parte do projeto de integração. E há 3 vias essenciais de tutela desses valores. Todas elas, porventura, deficitárias ou insuficientes, mas isso prende-se com a própria natureza da União. Há uma via política, que é do artigo 7º do Tratado da União Europeia, que é muito exigente, porque depende, obviamente, da unanimidade de todos os Estados do Conselho, menos o visado, para que esse Estado, o visado, possa ser sancionado, sendo suspensos alguns dos direitos que lhe são atribuídos pelos tratados. Uma via financeira, que é a condicionalidade na atribuição dos fundos, ao respeito por determinados valores, e uma via jurisdicional, que é que nasceu essencialmente deste Acórdão de 2018 da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Agora, e isto permite-me responder a uma pergunta aparentemente muito diferente, mas com ela se relaciona, que é a pergunta do Sr. Deputado Bernardo Blanco sobre as ações de incumprimento. A União Europeia é muito mais do que uma organização internacional, mas é bastante menos do que um Estado federal. Em 1957, quando o governador do estado de Arkansas, nos Estados Unidos, recusou cumprir a decisão Brown versus Board of Education, a decisão que ordenou a dessegregação das escolas públicas nos Estados Unidos da América, numa situação em que havia uma barricada de populares que impediam acesso de 9 jovens a uma escola pública no Arkansas, em Little Rock, Arkansas, até aí só frequentada por brancos, o presidente Eisenhower, que de resto era um conservador e não tinha uma especial simpatia pela decisão Brown versus Board of Education, fez 2 coisas. Ordenou de imediato que a 101ª Divisão Aerotransportada fosse para Little Rock, Arkansas, para executar o acórdão Brown versus Board of Education. 2 ou 3 dias depois, federalizou a Guarda Nacional do Arkansas. Ora, a senhora von der Leyen não pode fazer nada disto. E não pode fazer nada disto porque a União Europeia é um ente de natureza federal, mas não é um Estado federal. Desde logo, ela não tem aquela característica que um grande sociólogo da nossa tradição, Max Weber, disse ser a característica sociológica fundamental dos Estados, que é o monopólio da violência legítima. Aquela frase que eu li do primeiro Presidente da Comissão é o que nos diz isto: não tem infraestrutura administrativa, não tem polícia, não tem exército, só tem o direito. Só tem o direito. E como só tem o direito, há coisas que a União Europeia não pode fazer. Aquilo que a União Europeia tem feito, as tais 3 vias de tutela dos valores do artigo 2º, como faz com as ações de incumprimento, ações essas que podem ser, numa fase inicial, declarativas e depois são decisões de aplicação de sanções, é o que a União Europeia pode fazer numa situação em que os Estados entenderam não subordinar-se a uma unidade política que é um Estado federal, mas sim no exercício conjunto de competências originariamente suas no quadro próprio da integração europeia. Muito mais do que intergovernamentalidade, mas bastante menos do que aquilo que os Founding Fathers americanos fizeram em Filadélfia em 1987 e que se aprofundou na era da reconstrução depois da Guerra Civil. Nós temos que compreender a União Europeia nestes termos. Os europeus vivem numa convivência política que não é a da mera cooperação internacional, mas não constituíram um Estado federal. Isto é o que se me oferece dizer sobre as várias questões que me colocaram acerca do papel da União Europeia. Eu penso que do Tribunal de Justiça da União, eu penso que a tendência será cada vez mais para o Tribunal de Justiça se assumir como um verdadeiro órgão de justiça constitucional. E isso tem sido manifesto no meu trabalho no Tribunal Constitucional Português, porque as grandes questões que nos têm chegado de interação do direito interno com o direito da União são dessa natureza, mas também porque a União Europeia
cada vez mais se afirma como uma comunidade não apenas de objetivos, mas como uma verdadeira comunidade de valores. E porque numa Europa a 27, a preservação desses valores é de muito maior complexidade do que era numa Europa mais restrita, em que, apesar de tudo, havia maior proximidade cultural e as circunstâncias geopolíticas eram também outras. Mas esse é o caminho que temos que fazer e o Tribunal de Justiça continuará sempre a ser indispensável, porque como a principal arma da integração europeia é o direito, pois naturalmente que aquele tribunal que tem a última palavra sobre esse direito não pode deixar de ser uma instituição central de todo o projeto de integração europeia. É hoje de forma diferente do que foi, por exemplo, nos tempos áureos da chamada integração negativa, quando era muito difícil, por força da regra da unanimidade, que a União Europeia aprovasse atos que, pela positiva, promovessem a integração e, portanto, o Tribunal de Justiça, através do mecanismo do reenvio prejudicial, foi por assim dizer, dando aos tribunais nacionais as razões para eles recusarem a aplicação das normas de direito interno que eram incompatíveis com a construção do mercado comum. Tenho mais 1 ou 2 minutos, Sr. Presidente, se não tiver. Sim. Muito bem. Só gastei 12. Excelente. Tenho mais algumas coisas a dizer. Sobre a teoria do ato claro, Sr. Deputado António Pinto Pereira, o acórdão Silfit também tem que ser interpretado. Isto é o paradoxo do direito. O direito é sempre interpretação e, por isso, o acórdão Silfit procurou resolver o problema do congestionamento processual insuportável do Tribunal de Justiça, se em qualquer questão, ainda que a resposta a ela fosse muito clara de direito à União Europeia, os juízes fizessem reenvios prejudiciais. Ora bem, naturalmente que tem razão, que é o abuso da figura do ato claro pode pôr em causa a aplicação uniforme e efetiva do direito à União Europeia, que é a razão existencial do Tribunal de Justiça. Algum equilíbrio se terá que encontrar. O mesmo, de resto, se aplica aos reenvios prejudiciais em matéria de validade, porque o acórdão Foto-Frost faz uma exigência substancialmente semelhante, quando diz se é manifesto que o direito à União, direito secundário, bem se entenda, não é inválido, não viola os tratados, pois bem, não há nenhuma razão para se fazer o reenvio prejudicial. O que significa que os juízes nacionais, que são juízes ordinários de direito à União, têm que desempenhar a função que desempenham, por exemplo, os juízes alemães e italianos relativamente à decisão de fazer ou não reenvios prejudiciais de constitucionalidade para os seus tribunais constitucionais, porque esses países têm sistemas de fiscalização da constitucionalidade diferentes do nosso, em que os tribunais comuns não podem decidir a questão, podem decidir se enviam para o Tribunal Constitucional ou não. E esse controle preliminar é um controle indispensável. E, portanto, a correta aplicação da doutrina Silfit é uma responsabilidade, naturalmente, dos juízes nacionais, para a qual o Tribunal de Justiça não pode deixar de ir dando critérios de orientação. Sr. Deputado Bernardo Blanco, sobre a natureza constitucional dos tratados. Bom, os tratados não são uma Constituição formal, isso é evidente. A tentativa de que houvesse uma Constituição formal na Europa foi uma tentativa que, como todos sabem, malogrou. Do ponto de vista substancial, que os tratados, o direito originário da União, sobretudo a partir do Tratado de Lisboa, com a incorporação, não formal, mas com a incorporação jurídica da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, tem natureza constitucional, parece-me absolutamente evidente. E o Tribunal de Justiça disse, aliás, muito precocemente, no famoso acórdão Lever, em que disse os tratados são uma verdadeira Carta Constitucional da União. De resto, um direito que se reclama diretamente eficaz e tendo primazia sobre o direito nacional, não pode ser um direito que exija a si próprio condições constitucionais, nomeadamente os respeitos pelos valores do Estado de Direito Democrático e os direitos fundamentais, que são precisamente aqueles, como eu referi anteriormente, o Tribunal de Justiça desde cedo exigiu a si próprio. Portanto, não tenho grandes dúvidas quanto a isso. Há uma Constituição Europeia, essa Constituição Europeia não corresponde a todos os preceitos dos tratados, no Tratado sobre o Funcionamento, que é extensíssimo, há muitos preceitos que não têm natureza materialmente constitucional, mas a função que os tratados desempenham e, sobretudo, a Carta dos Direitos Fundamentais da União é, como não podia deixar de ser, em larga medida, uma função de natureza constitucional. E eu espero, só mais uma questão à qual responderei com muita brevidade, que é a questão dos reenvios. Sr. Deputado Pedro Muniz, ora bem, Paulo Muniz, peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Muniz,
518 em 2023, o número em 2022 adiantou-se a mim porque eu ainda não li o relatório de 2023, porque eu recebo estes relatórios geralmente em papel, mas tenho 2022 e lembro-me bem de o ler com cuidado. É um número semelhante, um pouco mais baixo, penso eu, do que em 2022. Diz-me que houve 26 reenvios prejudiciais portugueses. Mas veja bem, há 27 Estados-membros. Quantos reenvios é que houve de tribunais alemães? Em 2022 eram cerca de 90, ou coisa que o valha. Se fizer a proporção à dimensão do país, não estamos tão mal assim. E, portanto, eu diria que, ao contrário do que sucedia há várias décadas atrás, em que o fraco contacto dos juízes portugueses com o direito à União, problema que começava logo na formação académica, levava a que o reenvio prejudicial fosse escassamente utilizado, é um problema que estes 26 reenvios prejudiciais me levam a pensar que está largamente ultrapassado. De resto, eu tive a oportunidade de ser juiz do Tribunal Constitucional num momento histórico em que o Tribunal fez o seu primeiro reenvio prejudicial, embora o tenha feito, provavelmente, não nas condições adequadas e, por isso, é duvidoso que devesse ter feito aquele exato reenvio prejudicial. Conclua, Soutor. Muito obrigado. Conclua. Penso ter respondido a todas as questões. Já terminou? Terminei. Muito obrigada. Agradeço-lhe todas as respostas, toda a sua intervenção e desejo-lhe a maior das sortes neste processo. Creio que o fez de uma forma muito vincada e que foi claro em relação às questões que os senhores deputados aqui quiseram trazer nesta audição. E, portanto, uma vez mais, tudo a correr bem consigo, Soutor.